Olá! No vídeo de hoje eu vou contar 4 aprendizados a partir do texto A Cartomante, do Machado de Assis. Esse conto do Machado de Assis é, sem a menor dúvida, um dos meus favoritos, quando eu penso em um conto para ler, analisar e me deleitar na maneira como ele constrói a narrativa. Quando eu paro para olhar frase a frase, parágrafo a parágrafo, como o Machado construía a narrativa, eu fico absolutamente deslumbrado, porque existe ali uma finesse no controle das palavras para passar a informação e a experiência que ele deseja passar. Então eu quero destacar 4 aprendizados que eu tive a partir dessa leitura, sempre entendendo que essa é uma leitura como escritor, ou seja, eu não estou lendo apenas para me deleitar com o texto, o que é totalmente possível e justo que aconteça, mas eu estou lendo especialmente para poder aprender como é que eu escrevo ainda melhor e o que eu posso roubar do Machado de Assis para minha própria escrita. A primeira coisa é a riqueza de contexto, tanto espacial quanto temporal. A gente é informado desde o início do texto onde e quando ele se passa. E isso me dá um senso para poder entender como é que eu posso me relacionar com esse texto durante a leitura. Tem ruas, tem datas, e isso vai construindo uma realidade. Se eu for até o Rio de Janeiro, que é onde se passa a história, é provável que eu encontre esses lugares e eu possa minimamente reviver essa experiência, ou pelo menos me aproximar dela. E se eu já vivo no Rio de Janeiro e eu já conheço esses lugares, isso me dá um senso de familiaridade ainda maior. O segundo aprendizado que eu quero destacar nesse texto é a transformação do personagem principal, que é o Camilo, de um cético completo, e as primeiras 2, 3 páginas estão focadas em realçar essa característica dele, e ele é transformado num crente. E isso acontece de uma maneira maravilhosa, porque ele está num lugar seguro até que, de repente, essa segurança é ameaçada por questões do enredo, e ele passa a duvidar das possibilidades e então acreditar no auxílio sobrenatural que aparece na forma da cartomante, que inclusive surge aparentemente de forma misteriosa e inesperada, e aí ela acaba confirmando para ele uma série de descansos para que ele possa se acalmar. E aí nesse processo ele atribui a ela um poder de verdade que era exatamente oposto ao que ele acreditava antes. Então esse é um texto que mostra uma transformação de perspectiva de um personagem em questão de poucas páginas, 10, 11 páginas. O terceiro aprendizado que esse texto me traz é com relação à construção do enredo. Ele tem basicamente 3 momentos muito bem definidos. A gente começa com um contexto em que apresenta, primeiro, os 2 personagens conversando, o moço Camilo e a bela Rita, e em seguida já menciona também o Vilela, que é o terceiro personagem desse triângulo. Esse conto inteiro vai contar basicamente com 4 personagens, a quarta é a cartomante, mas ela tá lá como uma força narrativa e não como alguém que é afetado pelo que passa durante a história. Então, no início do texto, a gente tem essa construção do contexto, que é primeiro já mergulhado numa cena pra gente ver os personagens em ação, tanto o Camilo quanto a Rita, e em seguida o Machado de Assis nos joga pro passado pra poder entender como é que se construiu a relação entre esses 3 personagens. Depois disso, ele sai desse resumo e ele vai para a ação de novo, em que entra o conflito ou o incidente incitante, que é aquele momento em que algo acontece na história e que faz os personagens saírem do seu status quo. Tanto o Camilo quanto a Rita estavam muito confortáveis na traição do relacionamento deles com o Vilela, só que de repente eles começam a receber cartas misteriosas afirmando que o caso era sabido e que, portanto, a infidelidade deles estava colocada em risco. E aí eles passam a reagir a essa situação. Ou seja, esse é um brilhante exemplo de como contar uma história, porque as coisas acontecem e os personagens são afetados pelas coisas que acontecem. E aí eles agem e essas ações produzem respostas no universo que, por tabela, afeta eles de volta. Como é o caso do Camilo acabar procurando a cartomante, mesmo inicialmente sem acreditar nisso, e acabar aceitando a leitura que ela faz do futuro
como algo que constrói a imagem de vida que ele pretende viver. E aí ele sai tranquilo novamente. Ou seja, ele entra no estado de pânico, esse estado de pânico faz com que ele considere visitar a cartomante, ele visita a cartomante, ela tranquiliza ele, tranquilizado, ele segue a jornada dele rumo ao final da história. E isso muda tudo como ele percebe a chegada na casa. E a construção do contexto que o Machado faz é brilhante para mostrar todas essas nuances do humor e como é que elas impactam na percepção do personagem em relação ao que está acontecendo. E o quarto aprendizado que esse texto me traz é sobre o uso de ferramentas narrativas. O Machado usa bastante ação, descrição, diálogo para movimentar as cenas que são relevantes emocionalmente ou que estão apresentando os personagens com algo que diz respeito à trama no momento atual. E aí ele usa o resumo, que é essa leitura de mundo distante do que está acontecendo no agora, para explicar as coisas que são importantes, mas que a gente não precisa aprender muito de perto porque elas não são tão relevantes sobre o status emocional dos personagens no momento da narrativa. Então, essa história ela é um belo exemplo de como é que a gente pode utilizar resumo e ação e outras ferramentas para construir uma relação emocional com os leitores. O resumo mais de longe dando contexto e ação, descrição, diálogo, flashback, monólogo interior, emoção interior para produzir essa aproximação com o leitor. Então, esses foram 4 aprendizados a partir do conto A Cartomante, do Machado de Assis. Se tu acha que esse modelo de vídeo faz sentido e é legal e quiser outros, me conta aqui nos comentários para que eu possa procurar outros contos legais e trazer os aprendizados deles. E se tu quiser conhecer o mapa da narrativa do conto da Cartomante ou de outras histórias, também comenta aqui embaixo para que eu possa montar esse vídeo e trazer para vocês, tá bom? Então, obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!